Então, no dia de hoje, a gente vai falar sobre o trabalho doméstico remunerado no Brasil. Como eu disse, é um assunto bastante importante para que permeia muitas relações, tanto a questão de gênero, como de raça, quanto de classe, que permanecem no país. É um assunto que eu tenho um grande carinho. Como eu disse, eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre esse assunto. Depois eu escrevi alguns artigos também que deram origem a um livro editado pela editora LTR, e com outras autoras que estudam o assunto, né, que chama Emprego Doméstico no Brasil, Raízes Históricas, Trajetórias e Regulamentação. A gente fala um pouco sobre como que aconteceu, sobre as características do emprego doméstico, mas também como que as trabalhadoras domésticas foram negadas diversos direitos trabalhistas. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que conta muito sobre uma questão importante para nós mulheres, que é a visão de que o trabalho doméstico que é realizado dentro de casa é um não trabalho e como que isso repercute quando ele é ofertado no mercado de forma remunerada. Então, as trabalhadoras domésticas, a elas foi negado a legislação trabalhista ao longo de toda a trajetória dos direitos trabalhistas no Brasil. Então, e as trabalhadoras domésticas, o movimento das trabalhadoras domésticas em sindicatos, ele conta muito essa história de tornar o trabalho doméstico um trabalho reconhecido como tal. Isso é importante porque, para nós mulheres, como esse trabalho é principalmente exercido por nós, também de forma não remunerada, é importante para que esse trabalho seja reconhecido como trabalho. Então, a luta das trabalhadoras domésticas em suas associações, federações e sindicatos, ela é uma luta pelas mulheres do Brasil. Então, por isso que eu acho que é extremamente importante a gente entender a história das trabalhadoras domésticas e também das grandes sindicalistas, né, nessa área, entre as quais a Laudelina de Campos Melo, que foi uma das primeiras que fundou associações, federações de trabalhadoras domésticas do Brasil, a Creuza Maria Oliveira, e também a Luísa Batista, que é a atual presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. A parte que eu fiquei de conversar com vocês é sobre os impactos da pandemia no trabalho doméstico remunerado. Mas a gente vai deixar, então, mais para a hora do debate, para a gente conversar sobre outras características do trabalho doméstico. De uma maneira geral, o que eu gostaria de pontuar para vocês a partir desse momento, né, é que o trabalho doméstico, ele era caracterizado principalmente até os anos 2000 por um trabalho que empregava principalmente mulheres jovens, vindas das zonas rurais, e que vinham, e também das regiões mais pobres do Brasil, como a região norte e nordeste, para trabalhar nas zonas urbanas. Isso a gente consegue ver naquele filme Que Horas Ela Volta, que foi protagonizado pela Regina Casé, e esse filme conta um pouco da história, né, dessa trabalhadora que veio do Nordeste para trabalhar em São Paulo, deixou a filha, né, e deixou seus afetos no Nordeste, e tem toda a questão, esse filme é interessante porque conta toda a questão do relacionamento dessa filha, e da patroa com a trabalhadora, né, de como que isso sempre está permeado por situações de como se ela fosse da família, mas na verdade ela não é, né? E esse apaziguamento das relações, ele é uma forma muito violenta, inclusive, de você negar direitos trabalhistas a essas trabalhadoras, né? Então, essa é outra questão que é muito importante dentro do trabalho doméstico, ao ser realizado dentro dos domicílios. Ele é um trabalho que é permeado por afetos, né, e por relações afetivas que existem dentro do domicílio, mas, ao mesmo tempo, isso faz com que muitas vezes seja negado os direitos trabalhistas. Então,
nos anos 2000, houve uma mudança importante no perfil das trabalhadoras domésticas. Elas deixaram de ser principalmente trabalhadoras jovens e elas passaram a ser trabalhadoras mais maduras, né? Porque abriram diversas vagas, principalmente no setor de serviços, para as trabalhadoras domésticas negras. Então, para as mulheres negras, perdão. Então, essas jovens deixaram de, como se fosse uma herança que elas recebiam, né, desde suas avós, do tempo de escravidão, para trabalharem como domésticas, e elas passaram a ser mais escolarizadas e ingressarem em outras atividades que são mais valorizadas socialmente. E houve também avanços importantes em termos de legislação trabalhista, com a lei das trabalhadoras domésticas, que foi promulgada em 2015, a lei complementar, né, agora eu não lembro o número, mas é de 2015, que é a lei das trabalhadoras domésticas, que tem diversos avanços, mas também ela não equiparava os direitos de todos os trabalhadores ao total, a categoria doméstica, mesmo agora em 2015. Mas mesmo assim a gente enxergava nesse período, né, com o envelhecimento das trabalhadoras domésticas e a diminuição da oferta dessas trabalhadoras, a gente enxergava que haveria uma mudança importante na forma como o país organiza o seu sistema de relações de cuidados, porque o Brasil é um dos países com maior número absoluto de trabalhadoras domésticas no mundo. As mulheres de classe média alta, elas conseguiram, de uma certa forma, apaziguar essas relações dentro dos domicílios e dividir esse trabalho com o trabalho de outras mulheres. E em 2015, a gente tem uma mudança nessa estrutura de trabalho com a diminuição dessas trabalhadoras. Só que o que vai acontecer a partir daquele ano é que vai retornar a crise econômica, o aumento do desemprego, e a gente já estava olhando, né, que estava começando a ter um aumento também do número de trabalhadoras domésticas no país. Então, o trabalho doméstico ele tem esse perfil de ser muitas vezes contracíclico. E no caso da pandemia da Covid-19, o trabalho doméstico no país ele foi uma das ocupações que foi mais atingida. A gente vai ver agora nos slides e nos gráficos que eu vou mostrar para vocês. Então, relembrando da aula que eu dei, acho que foi a segunda ou terceira aula do curso, que o trabalho doméstico remunerado é uma forma de oferta de trabalho de cuidados. Isso quem está falando é a Organização Internacional do Trabalho, tá? É um tipo de conceituação que foi utilizado pela OIT nesse documento que chama Care Work and Care Jobs, nesse documento a OIT fala justamente que no mundo, é um documento de 2018 ou 2019, ela fala que no mundo a gente vai viver uma crise importante de cuidados no mundo, né? E isso também a gente estava enxergando no Brasil, né, por causa dessa falta de oferta de força de trabalho, de tempo, principalmente das mulheres, né, que são as principais ofertantes dos trabalhos domésticos, tanto remunerados quanto não remunerados, e trabalhos de cuidados, e uma demanda maior desse tipo de trabalho, tanto pelo aumento do envelhecimento populacional, como também o aumento do número de crianças que nascem no mundo e a diminuição desse tempo destinado a essas atividades. Então, a OIT, ela classifica o trabalho de cuidados como trabalho ativo direto, cuidado de supervisão direta e cuidado indireto. E no caso das trabalhadoras domésticas, esse trabalho pode ser feito tanto de forma remunerada quanto de forma não remunerada. E no caso das trabalhadoras domésticas remuneradas, elas vão elas podem exercer tanto as atividades voltadas para o cuidado ativo direto, quanto de supervisão
direta quanto cuidado indireto. Esse cuidado indireto são normalmente quando a gente contrata uma trabalhadora doméstica, ou quando os tipos de contratos de trabalhadoras domésticas, elas são mais nesse âmbito, né, de limpeza da casa, lavar roupa, limpar limpar a casa, né? Mas, no entanto, existe uma outra característica importante do trabalho doméstico remunerado, que ele muitas vezes é multitarefas. A pessoa é contratada para exercer o trabalho de limpar a casa, mas ela acaba limpando a casa, passeando com o cachorro, cuidando do filho, cuidando da avó, cuidando, né? Ela faz de tudo um pouco ali. Isso é uma outra questão também que está relacionado com a falta de regulamentação do trabalho doméstico, né? Porque quando a gente é contratado numa empresa, a gente é contratado para fazer determinada atividade e não fazer todas as atividades um pouco, né? E isso, o fato desse trabalho ser exercido dentro do domicílio, muitas vezes faz com que a pessoa ela seja vista como uma pessoa que deve fazer tudo, uma pessoa serviçal, né? A pessoa não consegue nem pegar ali o refrigerante da geladeira, tem que pedir para a trabalhadora doméstica, né? Isso é um caso limite, né? Mas acontece muito essas relações de poder que estão vinculadas dentro das relações domiciliares, elas aparecem muito dentro do trabalho doméstico. Então, o trabalho doméstico, ele é um trabalho de cuidado, né? Principalmente indireto, mas também ele pode aparecer como trabalho ativo direto, de supervisão direta, até porque as babás e as acompanhantes de idosos, elas são regidas pela mesma legislação do trabalho doméstico remunerado, que é a última lei de 2015, a Lei das Trabalhadoras Domésticas, né? A Lei Complementar 150, agora que eu lembrei o nome da lei. E aqui, esse slide eu também apresentei na minha aula anterior, né, que são os tipos de trabalhos que são considerados pela OIT e pelas estatísticas do trabalho. Então, o trabalho pode ser tanto pago como não pago, tudo isso é considerado trabalho. Quando ele é pago, ele em forma de emprego, né, trabalhadores em empresas, então, ele é um emprego, se é trocado por dinheiro no mercado, e o trabalho de cuidado pago é exercido pelas trabalhadoras domésticas, enfermeiras, cuidadoras, professoras de educação infantil, principalmente. O trabalho de cuidado não pago, que pode ser também direto e indireto, e outros tipos de trabalho não pagos, né, como coleta de lenha ou água, trabalho na agricultura. Isso eu falei na última aula, só para a gente relembrar. E esse diamante do cuidado, né, que eu acho que é importante a gente relembrar, porque essa é a principal questão aqui, que quando a gente fala sobre essas mudanças no sistema de relações de cuidados e o porquê que o país ele acabou se arranjando de uma forma que a classe média alta conseguem contratar diversos trabalhadores de serviços de forma barata no mercado, porque a gente tem aí um montante de trabalhadores de baixa escolaridade, baixa remuneração, que estava mudando nos anos 2000, mas que a gente teve um retrocesso agora recentemente, isso que eu queria mostrar para vocês. E que, então, essa parte do mercado, ela é muito importante dentro do sistema de relações de cuidados do Brasil, principalmente na oferta de trabalhadoras domésticas remuneradas, né? Então, a gente tem também uma oferta importante ali no nosso diamante de cuidados aí da família e das comunidades, né? Porque nem todos os domicílios conseguem ser empregadores de trabalhadores domésticos. Na verdade, uma minoria dos domicílios brasileiros que são empregadores, a gente tem em torno de 20% dos domicílios que são empregadores de trabalhadoras domésticas somente. E, por outro lado, o Estado, a gente tem, né, um sistema de seguridade social, só que ele não atende toda a população.
principalmente se a gente for falar de crianças pequenas e também a população idosa, né? Porque a gente não tem uma oferta de lares de instituições de permanência para pessoas idosas, suficiente para atender a população de baixa renda. Normalmente, quem cuida da pessoa idosa é principalmente os integrantes da família, principalmente as mulheres. Então, ali tem todo um envolvimento da comunidade e também da família nesse cuidado das crianças e dos idosos, que são considerados como pessoas com mais demandantes de cuidados. Mas a gente também tem esse montante importante de trabalhadoras domésticas, que são em torno de 6 milhões, né? Hoje diminuiu bastante, eu vou mostrar isso para vocês, que estão aí sendo ofertadas, que estão aí à disponibilidade da classe média e da classe média alta para a oferta desses trabalhos de uma maneira com baixas remunerações e um nível de informalidade bastante alto. Antes de falar sobre a questão da pandemia e de como que ela atingiu o trabalho doméstico não remunerado por si, eu queria comentar um pouco sobre as particularidades das crises econômicas e as suas repercussões sobre gênero. Então, é importante a gente analisar que essa crise da pandêmica de que começou, né, em 2020, isso a gente vai ver em outra aula mais profundamente, tá, gente? Que é a aula sobre questão de gênero e mercado de trabalho. Mas eu queria pontuar algumas coisas importantes aqui para vocês hoje que tem a ver com a questão do trabalho doméstico remunerado, tá? Primeiro, a gente teve a crise que começou em 2015 e que ela vai perdurar até meados de 2018, 2019 no mercado de trabalho, e depois que se aprofunda com a pandemia da Covid, ela teve repercussões diferentes sobre gênero. Em 2014, 2015, essa crise ela vai atingir principalmente a indústria do país e principalmente os trabalhos dos homens. Então, a gente não vai enxergar uma saída das mulheres no mercado de trabalho. Ao contrário, a gente vai ver que as mulheres aumentaram a sua presença no mercado de trabalho. Então, elas passaram do quarto trimestre de 2014 até o quarto trimestre de 2019, de uma taxa de participação de 50,6% para 53,1%. Não chega aos mesmos patamares dos homens, né? Ou seja, a gente ainda tem em torno da metade da força de trabalho masculina fora do mercado. E, em compensação, os homens diminuíram a sua participação, porque eles não conseguiram encontrar os mesmos postos de trabalho anteriores, né? Na verdade, a gente vê uma inflexão aí, né, em torno de passando de 72,2% para 71,6%. E ao longo da pandemia, a gente tem uma queda tanto da participação dos homens no mercado de trabalho, mas a gente tem uma queda maior das mulheres no mercado de trabalho. Então, passa de 70,8% a taxa de participação masculina no primeiro trimestre de 2020 para 66,9%. Em relação às mulheres, a gente tem de 52,1% para 47,8%. Ou seja, a gente está em patamares muito anteriores à década de 90, essa taxa de participação feminina no mercado de trabalho. E isso tem a ver com as características da pandemia, que ela vai atingir principalmente setores que são ocupados por mulheres, entre os quais os trabalhos domésticos remunerados. Uma das principais ocupações que vão sofrer com a queda de participação são as trabalhadoras domésticas remuneradas. Por isso que a gente enxerga que a pandemia, ela não só teve uma repercussão importante sobre a questão do aumento das desigualdades sociais no Brasil, mas também houve um aumento das desigualdades de gênero. Isso a gente consegue enxergar
Aqui eu fiz um esqueminha aqui para demarcar as duas crises e como que elas têm diferentes repercussões. A gente consegue enxergar isso, e também aqui a taxa de desemprego, né? A taxa de desemprego das mulheres é historicamente superior à dos homens, tá? As mulheres têm mais dificuldade de encontrar ocupações no mercado de trabalho, e isso em função de diversas questões que a gente vai falar mais na aula sobre mercado de trabalho, mas já colocando aqui que uma das questões tem a ver com o fato das mulheres serem as principais ofertantes de forma não remunerada dos trabalhos de cuidados, né? Então, quem vai sair do mercado de trabalho para cuidar de filho, para licença maternidade, é a mulher. E o empregador, ele enxerga a mulher como uma cuidadora. Isso dentro da literatura feminista, de economia feminista, a gente chama de penalização do trabalho de cuidados, que ele, de forma geral, ele penaliza todas as mulheres no mercado. Fazendo com que a gente tenha também mais dificuldade de encontrar emprego, mesmo que no Brasil a gente tenha uma taxa, a gente tenha maior escolaridade em relação aos homens, né? E atualmente o Brasil, atualmente na pandemia, a gente teve, além da saída das mulheres do mercado de trabalho, a gente teve um aumento do desemprego das mulheres maior do que os homens, né? Então, ali a gente passa de 13,1% de taxa de desemprego feminina, que já é bastante alta. A gente consegue enxergar que desde 2015 as mulheres elas estão com taxa de desemprego superior a 10%, né? Essa crise que atingiu o país a partir de 2014, 2015, ela fez com que a gente convivesse com um desemprego estrutural, ou seja, não tem vagas para todas as pessoas no mercado de trabalho. As pessoas elas estão sendo empregadas muito em ocupações extremamente precárias, como Uber e outras ocupações que são muito instáveis. E isso fez com que, além disso, né, a gente teve uma reforma trabalhista importante ali em 2017. Então, teve uma estabilização do desemprego ali a partir de meados de 2017 até o início da pandemia, 2020, de em torno de, para as mulheres, em torno de 14%, 15%, e para os homens, em torno de 10%. Isso se tornou uma estabilização da taxa de desemprego acima dos 2 dígitos, vamos dizer assim, que é bastante grave para a população, se a gente considerar, né, o futuro do nosso país, né, com uma taxa de desemprego desse nível. E isso tem uma repercussão importante também sobre a questão do nível de pobreza da população, indigência e fome, que também estão aumentando nos últimos anos. Mas, voltando em relação à questão de gênero, teve uma repercussão ainda maior sobre as mulheres, né? Então, além das mulheres terem saído do mercado de trabalho, as mulheres tiveram um aumento ainda maior do desemprego, que tende a ser superior agora em 2021, já que há uma retomada de alguns serviços da economia e as pessoas estão pressionando para ingressar no mercado de trabalho. E isso fez com que, aí que eu queria mostrar para vocês, houvesse também um aumento da desigualdade salarial entre os homens e mulheres. Porque se a gente for pegar esse dado aqui de 2015 até meados de 2017, a gente vai enxergar que a razão da remuneração entre homens e mulheres ela vai diminuir, né? Principalmente ali 2017, vai diminuir para em torno de 80%, né? No entanto, ali o único dado que a gente tem é primeiro trimestre de 2020, tá, gente? É um dado bastante recente, né? Então não tem como a gente definir que isso vai acontecer, né? Mas é algo que está se apontando dentro da literatura internacional, inclusive, né? Então a gente tem uma diminuição ali para 77,51% da razão entre o salário das mulheres e dos homens, né? O que é possível que aconteça, então, esse aumento da desigualdade salarial entre homens e mulheres,
em função dessa queda da participação, o aumento do desemprego feminino, todas essas questões que estão relacionadas à pandemia. E por último, né, porque eu não quero me alongar muito nisso, eu gostaria de pontuar essas questões relativas à pandemia para a gente enxergar como isso vai repercutir, principalmente sobre o trabalho doméstico remunerado, mas aqui a gente enxerga, né, demonstrando nessa tabela que houve entre 2015 e 2019, as mulheres, então, elas tiveram uma perda de participação no setor privado e um aumento na participação dos trabalhadores de conta própria. Ou seja, mesmo com esse aumento da participação de mulheres no mercado de trabalho, esse aumento ocorreu de uma forma bastante precarizada, certo? E o trabalhador doméstico, a gente tem uma certa estabilidade aí, menos 0,57 pontos percentuais, está em pontos percentuais, tá? Em relação aos homens, a gente também teve uma queda do empregado no setor privado, tá? E também o aumento dos trabalhadores de conta própria, mas menos do que as mulheres. A gente teve uma precarização maior dos trabalhos femininos do que masculinos nesse período, mas um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Em relação ao período mais recente, a gente vai enxergar que houve uma queda tanto das mulheres, mas também, e principalmente dos homens ali, isso é em termos de participação, tá? Então, na verdade, o 100% é a participação das mulheres em cada setor de ocupação. E a gente vai ter uma queda também das trabalhadoras domésticas, da participação das mulheres na ocupação de trabalhadoras domésticas, um aumento da participação das mulheres no setor público, o que, na verdade, se explica porque as trabalhadoras de setor público, as funcionárias públicas, elas permaneceram nos seus empregos, são empregos mais estáveis, né? Isso faz com que aumente a sua participação em termos percentuais do total das mulheres ocupadas no setor público. O que também, de alguma maneira, a gente tem um aumento da desigualdade salarial entre mulheres também. E em relação aos homens também, uma maior participação percentual ali dos homens no setor público. Já as mulheres, elas vão ter, então, um aumento ainda maior do que dos homens nos trabalhadores por conta própria. E o que faz com que a gente tenha essa polarização dos trabalhos das mulheres, né, em conta própria e em setor público, que são trabalhos mais remunerados, com maior formalização. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que houve uma queda importante da participação das trabalhadoras domésticas nas mulheres, entre as mulheres ocupadas, né? Então, são 2,03 pontos percentuais, né? E essas mulheres, elas, pelas suas características, e pelas características do trabalho doméstico, elas vão estar numa situação bastante precária agora nesse período pós-pandemia. Outra questão que eu queria pontuar, acho que era isso, tá? Esses dados aqui, gente, eu escrevi um texto para uma coluna no portal Democracia e Mundo do Trabalho, que fala sobre as crises e gênero. Tá bem legal essa coluna. A coluna Mulher, Trabalho e Democracia, tá? Daí eu apresento esses dados e faço uma análise também sobre como que a crise pandêmica ela tem uma repercussão maior sobre as mulheres do que sobre os homens. E agora, então, partindo para os trabalhos domésticos, para o trabalho doméstico, as características do trabalho doméstico antes da pandemia. Esses dados, eles são de 2018, eu trago até 2018 para a gente enxergar os efeitos anteriores da pandemia, tá? E como eles são estruturais, acho que é importante a gente analisar algumas características principais que permanecem ao longo dos anos, tá? O Brasil, como eu disse, é um dos países com maior número absoluto de trabalhadoras domésticas do mundo. São em torno de 6,23 milhões de trabalhadoras domésticas,
trabalhadoras e trabalhadores. A gente, normalmente, quem estuda trabalho doméstico fala sempre no feminino, porque 92,7% da categoria são mulheres, então não faz sentido a gente falar trabalhadores, né? Enfim, né? E a boa parte dessas trabalhadoras são mulheres negras, né? 65% da categoria são negras. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei lá no início, né? Que o trabalho doméstico ele está muito enraizado dentro de um passado de escravidão, que o Brasil nunca fez políticas de inserção dessa população negra no mercado de trabalho e de compensação, né, que não sei se pode ser usado esse termo, né, por esses anos, né, de escravidão, que essa população permaneceu e que teve grandes repercussões e mazelas dentro da sua inserção na sociedade do Brasil, que a gente enxerga até hoje, né. E somente 27% dessas trabalhadoras possuem registro em carteira. Isso é uma característica que vai permanecer ao longo dos anos, tá? Mesmo com o aumento mesmo com o aumento da legislação trabalhista e que são mudanças importantes, a gente tem uma maioria bastante relevante de trabalhadoras domésticas sem registro. E também uma minoria dessas trabalhadoras que são contribuintes para a Previdência Social, né? Apenas 38,9% que são contribuintes. E outra característica importante que tem a ver também com essa questão que eu falei lá no início da apresentação, antes de passar os slides, que é o envelhecimento, o amadurecimento dessas trabalhadoras domésticas, né? Antes que o perfil era de trabalhadoras jovens, solteiras, e elas passam nos anos 2000 a serem principalmente trabalhadoras mais velhas, né, mais maduras, e mães e também chefes de domicílios, né? Então, 45% das trabalhadoras domésticas são chefes de domicílios. O que significa esse dado, né? Um dado que normalmente é pesquisado, né, não só no Brasil, mas no mundo, dentro das pesquisas domiciliares, que o pesquisador lhe pergunta, né, quem é o chefe do domicílio, e normalmente o respondente vai falar, sou eu, o meu companheiro, a minha companheira. E normalmente isso tem muito a ver com quem recebe mais remuneração. Não necessariamente, tá? Porque é uma pergunta bem subjetiva, mas, em geral, tem a ver com chefe de domicílio é quem paga as contas, tá, gente? Não necessariamente, mas em geral, sim. E essas trabalhadoras, então, elas são, se a gente for fazer um comparativo com o total das mulheres trabalhadoras, elas têm um maior percentual de trabalhadoras domésticas que são chefes de domicílios, e dentre as quais as trabalhadoras negras têm um percentual superior às brancas. Então, são 46% das trabalhadoras domésticas negras que são chefes de domicílios e 43,1% das brancas que são chefes. Isso a gente pontua como algo importante dentro dessa crise pandêmica, porque as famílias dependem dessa renda, né? As trabalhadoras domésticas, elas são importantes como arrimos de família, né? São importantes para o sustento de suas famílias. E entre as que são chefes com filhos e sem cônjuges, ou seja, os arranjos monoparentais femininos, que a gente chama, né, para dar um termo mais sofisticado, vamos dizer assim, são 20,3% do total das trabalhadoras. Ou seja, um percentual bastante relevante dessas pessoas que possuem filhos e só tem o cônjuge ali e não tem nenhum cônjuge para compartilhar a renda da família, né? Desse total, então, a maior parte são negras, 22%, e 17,2% não negras, o que também é bastante importante considerando os efeitos da pandemia nessa categoria. E também isso ainda mais porque, né, considerando que
essas trabalhadoras têm uma remuneração bastante baixa, né? Esse em reais de 2018, tá, gente? E as negras possuem a remuneração ainda inferior às não negras, tá? Então, a remuneração média das trabalhadoras domésticas negras em 2018 era de 810,61, o que é abaixo do salário mínimo, e as não negras 946,92. Ou seja, as negras apresentavam uma remuneração em torno de 15% inferior às trabalhadoras não negras, o que a gente enxerga, então, que existe aí também, né, mesmo estando na base da pirâmide salarial do Brasil, né, as trabalhadoras negras ainda assim sofrem um preconceito salarial envolvendo raça, né, nessa ocupação. Bom, como eu disse, né, a maioria das domésticas elas têm uma idade mais avançada, o que é um fator de risco para a Covid-19, né? Era um fator de risco importante a questão da idade, né? 46,5% tem mais de 45 anos, dentre as quais 38,2% entre 45 e 59 e 8% mais de 60 anos. Então, são trabalhadoras mais maduras, e inclusive é importante a gente lembrar, né, que lá em 2020, a primeira mulher que morreu no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica, né, que foi contaminada pela sua patroa, que viajou para a Itália, que trouxe o vírus e que estava doente e não liberou a sua trabalhadora para trabalhar. Quem morreu foi a trabalhadora doméstica, que tinha comorbidades, que tinha várias questões de saúde, né, e que não foi liberada do trabalho. E além disso, né, teve o caso bastante horrível, né, que aconteceu com a trabalhadora doméstica Mirtes, o seu filho Miguel, que morreu também no ambiente de trabalho, né. Então, esses casos são importantes, né, são 2 casos aí, né, que são, acho que mais emblemáticos, né, mas de diversos que não foram divulgados, né. E além disso, a gente teve durante o período de pandemia também esse ano, o ano passado, diversas denúncias de trabalhadoras domésticas que estavam sendo mantidas em cárcere privado pelos seus empregadores. Essa apresentação, gente, esses dados, eles todos são de uma pesquisa que eu fiz junto com o DIEESE, né, um grupo de pesquisas dentro do DIEESE, que a gente estudou sobre os efeitos da Covid-19 nas trabalhadoras domésticas. Isso resultou numa pesquisa que foi divulgada entre os estudos e pesquisas do DIEESE, então vocês podem consultar no site do DIEESE, tá? E a gente tinha algumas previsões de como que seria esses impactos sobre as trabalhadoras domésticas, e esse ano a gente fez a atualização desses dados, né, e que foi realmente, assim, foi uma catástrofe, né, o que a gente previa, né, e claro que a gente não tem todos os dados, né, porque a gente não consegue os dados de óbitos por ocupações, infelizmente, né, só dos trabalhadores que têm carteira assinada, mas é algo que, de fato, teve uma repercussão muito grande sobre as trabalhadoras domésticas, né? Então, aqui a gente pontuava alguns riscos, né, da atividade, né, que estão relacionados com a exposição ao vírus, né, porque muitas vezes, boa parte das trabalhadoras domésticas residem longe dos domicílios de trabalho, então elas tinham que pegar o transporte público, elas têm que pegar transporte público, o contato com pessoas doentes também, né, que muitas trabalhadoras domésticas, elas são ocupadas como cuidadoras de pessoas, né, inclusive de pessoas com Covid, né, então elas têm esse risco de estarem nessa relação de trabalho. Passeio com animais domésticos, né, que muitas vezes elas têm que passear e que também com isso se expõem ao vírus, né, compras ao supermercado, né, que também tem uma exposição maior, ambiente fechado, e a exposição a produtos de limpeza, que também é uma questão importante, porque muitas não utilizam
os EPIs, né? E quando você se expõe a produtos de limpeza, eles têm uma repercussão sobre os pulmões, sobre as vias aéreas, né? Que podem, inclusive, deixar a pessoa mais suscetível a algumas doenças respiratórias, né? Inclusive, a intensificação do trabalho doméstico nesse período, né, já que as pessoas passaram a trabalhar em home office, muitas pessoas, né, e fazendo com que houvesse uma maior, um trabalho mais intenso dentro dos domicílios, né. Além disso, né, a gente tem a questão dos riscos, né, de assédio moral e assédio sexual, que sempre foram presentes dentro dessa ocupação de trabalhadoras domésticas, né? Mas a gente enxerga que nesse período ainda piorou, se a gente for pensar, né, que houve um aumento da violência doméstica contra mulheres, houve também um aumento da violência contra as trabalhadoras que trabalham nos domicílios, né? Em função de diversas questões, né, inclusive das pessoas estarem com medo, das pessoas estarem nas suas casas e das pessoas conviverem mais com gente que é potencial assediador, uma pessoa potencialmente violenta, né? E daí aqui a gente tem os dados já de como que esse trabalho foi afetado pela pandemia, tá? Então, entre 2019 a 2020, a gente teve uma queda, né, bastante importante do número total de trabalhadoras domésticas, o que poderia ser algo positivo, né, se a gente fosse pensar num cenário de aumento do número de empregos de qualidade, mas não foi o que aconteceu, né? Esse trabalho doméstico, ele diminuiu em função de uma crise pandêmica, muitos empregadores demitiram suas trabalhadoras domésticas. A gente pode pensar também que houve uma diminuição justamente porque também teve alguns auxílios importantes, né, que fizeram que as pessoas se mantivessem em casa, né? Então pode ser também que tenha esse dado demonstre algo positivo, né, já que muitas trabalhadoras domésticas possuem um tipo de contrato que é muito informal, né, que são principalmente as diaristas, então elas podem ficar em casa recebendo auxílio em segurança e mantendo as suas famílias seguras. Pode ser que, em parte, seja isso também. A gente não tem como afirmar o que a gente não fez, né, uma pesquisa com focal, né, com essas trabalhadoras para saber o motivo que levou elas a saírem do mercado, né. Mas a gente enxerga esse dado com cuidado, né, que são milhares de trabalhadoras domésticas que passaram a não ter renda e que agora eles também passaram a não ter mais nenhuma renda. Então, a gente teve uma queda de 8,8% do total de pessoas ocupadas e as pessoas ocupadas como trabalhadoras domésticas, 23,4%. Tá? E, mais uma vez, a gente tem uma queda importante aí, maior das trabalhadoras negras do que das não negras. Então, a gente teve uma queda de 3,9 milhões de trabalhadoras negras, passando a 3 milhões, e nas não negras de 1,9 para 1,5 milhão, tá? Além disso, a gente tem um aumento da precarização do trabalho. Então, é um trabalho que, historicamente, é caracterizado por relações precárias. Houve uma melhoria importante nos anos 2000, tá? Em vários sentidos, principalmente aí da formalização do trabalho, aumento da remuneração. Teve uma melhoria bastante importante, que foi acompanhada, como eu disse lá no início, né, pela melhoria em geral do mercado de trabalho, maior formalização, oferta de trabalhos no setor de serviços e oferta de trabalho principalmente para as mulheres, né, as mulheres negras que passaram a ser mais escolarizadas também. No entanto, nesse período de pandemia, a gente tem um aumento da precarização no trabalho. Não está passando aqui? Aí,
A gente tem um aumento das trabalhadoras sem carteiras, tá? Esses dados aqui, gente, eles são dados consolidados anuais, tá? Depois eu vou mostrar os dados trimestrais, mas é da PNAD anual. Então, as trabalhadoras com carteiras, elas diminuem de 27%, ou 1,6 milhões, para 25%, ou 1,1 milhão. E as trabalhadoras sem carteira, elas passam a 73% para 75%, né? Um aumento de 2 pontos percentuais das trabalhadoras sem carteira. O que também, então, a gente tem uma queda importante da formalização desse mercado, né? E também a queda das mulheres, né? Das trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social. Então, as contribuintes para a Previdência, elas passam de 37,5%, ainda maior, né? Essa queda, para 35,6%. Então, ou seja, essas pessoas, né, elas não vão ter direito a auxílio doença, auxílio aposentadoria, perdão, não, auxílio desemprego e todas as diversas outras a diversos outros direitos que são assegurados para quem contribui, para as pessoas que contribuem para a Previdência Social. O que também é uma questão que a gente tem que discutir quando a gente discute sobre a questão dos cuidados no país, né? Porque é assegurado somente a um percentual menor de pessoas que conseguem ser contribuintes para a Previdência ou ter uma carteira assinada os direitos sociais, né? E a gente está enxergando um aumento dessa informalidade geral no mercado de trabalho. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Como que a gente faz com que essas pessoas que estão fora da Previdência Social, elas consigam ter acesso à saúde, à educação e, quer dizer, à saúde, principalmente, né? E a outros benefícios sociais de quem é contribuinte, né? Quem é contribuinte tem direito. E ali a gente também teve uma diminuição, principalmente das trabalhadoras negras como contribuintes, né? Teve uma queda tanto das trabalhadoras negras quanto das não negras, né? E os dados mais recentes, né, sobre o mercado de trabalho, agora trimestral, a gente enxerga que houve uma estabilidade agora no ano de 2021. O último dado que a gente tem acesso é o segundo trimestre de 2021. Então, a gente tem uma estabilidade no total de trabalhadoras domésticas, que elas vão ficar em torno de 5 milhões de trabalhadoras. Houve um aumento, portanto, em relação ao segundo trimestre de 2020, né, onde a gente tinha 4 milhões e 700 mil trabalhadoras, e também um aumento da participação total da força de trabalho ocupada, né? No entanto, a gente não chegou aos mesmos patamares anteriores da pandemia, onde a gente tinha 6,2 milhões de trabalhadoras domésticas e uma participação em torno de 6,69% no total da força de trabalho ocupada. E os trabalhadores com carteira, em relação aos sem carteira, a gente enxerga que há uma continuidade desse processo de precarização do trabalho doméstico, mesmo com o aumento da participação mais recente, né? Muito em função aí, né, do aumento da vacinação, flexibilização das atividades, né? A gente está vendo que esse ano foi um ano, né, de recuperação em termos econômicos, né? Mas ao mesmo tempo a gente não enxerga que isso teve repercussão sobre o aumento da formalização do trabalho doméstico, né? Ao contrário, a gente está enxergando um aumento aí das trabalhadoras sem carteira em relação às com carteira. O que faz com que a gente, na verdade, o trabalho doméstico, ele está ilustrando um pouco
o que está acontecendo com o mercado de trabalho em geral, mas que tem uma repercussão maior sobre as mulheres, principalmente as mulheres de baixa renda, que é esse aumento da precarização de algumas atividades, né? Então, de um lado, a gente tem algumas atividades, alguns setores econômicos que estão crescendo em 2021, né? Mas são setores que não empregam força de trabalho de qualidade, né? Principalmente agronegócio ali, alguns setores de comércio, principalmente varejista, que que emprega força de trabalho de baixa renda, né? Então a gente tem essa permanência de um mercado de trabalho bastante precarizado. E as ocupações que estão na base, como o trabalho doméstico e os trabalhos domésticos, os trabalhos de cuidados em geral, eles estão tendo uma repercussão ainda maior sobre essa crise, né? Claro que são dados bastante recentes, né? Isso que a gente está vendo, né? São análises que ao longo do tempo elas vão se consolidar, né? Então a gente tem que ter aí mais uma maturação sobre essas análises. No entanto, a gente já consegue enxergar que essa é a tendência, né, que não é de agora, de precarização do mercado de trabalho, que se intensificou durante o período de pandemia. E com isso aqui, com isso eu fecho a minha apresentação, tá? Tem algumas questões aqui que foram feitas antes da pandemia, quando estava começando, quando estava começando a pandemia, lá em 2020. Existem algumas organizações que elas estão muito organizadas em torno dessa pauta da questão das trabalhadoras domésticas, né? Então a gente tem a Organização Internacional do Trabalho, a CEPAL, que são mais institucionalizadas, né? Mas a gente tem também os sindicatos e as federações das trabalhadoras domésticas que estão coordenadas nesse sentido, né? Então se fizeram diversos boletins e estudos, né, para que os empregadores e os países eles enxergassem que esse trabalho seria um dos principais atingidos, que estava sendo um dos principais atingidos, né? Então fizeram recomendações para que principalmente os empregadores mantivessem essas trabalhadoras com carteira assinada, mantivessem elas em casa pagando elas durante o período de pandemia. Então teve um manifesto da Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas. Teve uma campanha da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Cuida de Quem Te Cuida, tanto no ano de 2020 quanto agora no ano de 2021. Teve uma nota conjunta do Ministério Público do Trabalho nesse sentido, para manter as trabalhadoras domésticas em casa. E, na verdade, o que aconteceu na prática foram que elas foram demitidas, né? Muitas delas foram demitidas. E diversos projetos de lei, né? A Convenção 89 é uma convenção bastante importante na pauta das trabalhadoras domésticas, né? Ela foi ratificada no Brasil em 2019, então é uma convenção que equipara os direitos das trabalhadoras domésticas com a totalidade dos trabalhadores, mas não só isso, ela tem várias cláusulas que tratam sobre a questão das migrantes, sobre a questão da jornada de trabalho, sobre a questão de utilização de EPIs e segurança no trabalho, que são extremamente importantes. Eu acho que essa convenção, ela, além de ser ratificada pelo Brasil, ela tem que ser colocada em prática, né? Apesar que existe, dentro do movimento das trabalhadoras domésticas, elas estão um pouco ressabiadas em relação a isso, porque a lei das domésticas passou a ser superior à CLT em diversas cláusulas, né? Principalmente em diversas cláusulas, né? E daí acaba que se você depois da reforma trabalhista, né? Que se você quer equiparar, você vai estar diminuindo, né? Vários direitos, né? Por exemplo, a CLT, né? A reforma trabalhista, ela passou a aceitar que o trabalhador seja contratado como por horista, né, um trabalho intermitente, né, o que é bastante uma precarização, uma formalização da precarização do trabalho, né.
E por isso, então, tem essa discussão sobre a Convenção 89 e também existe agora, né, uma pressão também pela ratificação da Convenção 90 da OIT, que é uma convenção nova de 2020 ou 2019, se eu não me engano. E essa convenção, ela trata sobre a questão da regulamentação da violência no local de trabalho. Quer dizer, regulamentação não. Sobre diversas formas de coibir a violência no local de trabalho, né? Que é extremamente importante, principalmente nessa situação de pandemia, onde as pessoas ficam mais em casa, né? Como eu falei, aumenta a violência no local de trabalho. Né? E uma questão que eu coloco, né, não só porque eu sou economista, técnica do DIEESE, mas por isso que é para mim bastante importante, né, mas pesquisando sobre esse trabalho, que é o trabalho das domésticas, e também sobre a história de como que elas se organizaram, ela é extremamente importante para a democracia do país, você ter sindicatos fortes, você ter sindicatos representativos, e no caso das trabalhadoras domésticas, ainda mais, né? Porque elas sempre foi uma categoria que foi negado diversos direitos, né? Inclusive em marcos importantes, né? Que foi a elas foi negado os direitos da CLT, a elas foi negado diversos direitos da Constituição Federal de 88 e nunca tiveram direito ao imposto sindical. E mesmo assim elas conseguiram se organizar e a história de luta das trabalhadoras domésticas, ela conta a história também de luta do movimento de mulheres negras, do movimento feminista. Então, é importantíssimo a gente conhecer essa história e é importantíssimo para a democracia do país a gente ter um fortalecimento dessas instituições que lutam pelos direitos dessas trabalhadoras, que ao fim e ao cabo é a luta pelos direitos de todas as mulheres e pela visibilização dos trabalhos domésticos, tanto de forma remunerada quanto não remunerada, o seu reconhecimento como um trabalho extremamente importante para toda a sociedade. E, infelizmente, não é valorizado, nem quando é ofertado de forma não remunerada e nem quando é ofertado de forma não remunerada.